Bom dia, senador. Cumprimentar a todos. E eu tinha preparado, em virtude do tema, né, mobilidade, estatuto, mas agora, no momento, com essa questão da Lei 12.619 e a tentativa de mudança, eu vou fazer uma apresentação, mas tentando relacionar uma coisa com a outra, né? E da nossa confederação, está presente aqui a Federação de Goiás, o Jaime Bueno, o Pestana, da Federação de São Paulo, deixa eu ver quem mais aqui, o Antônio Tristão, o índio do Rio de Janeiro, o Samir, do Mato Grosso do Sul, tem mais federações, de Passo Fundo, da Federação do Rio Grande do Sul, tá? Minas Gerais, veio com uma boa delegação, tá ok? Então, o pessoal do transporte na luta aí pela lei. Essa questão da mobilidade, aí nós temos que ver primeiro a importância do setor de transporte. Por ser uma atividade meio... Faustino, só me permita, dizendo que o Ministério Público do Trabalho também está chegando, está apenas se identificando na portaria do Senado. O doutor Paulo Douglas fez questão de vir, preocupado também sobre o tema que agora você vai discorrer. E também está junto com o doutor... Já está aqui. Então, a gente convida aí o doutor Paulo para que chegue aqui na mesa. A gente dá uma apertadinha para cá. Tem lugar para mais um aqui. Isso. Então, a importância do setor, por ser uma atividade meio, ela está inserida em todos os demais setores. Eu tentei colocar ali só alguns slides ali, algumas fotos de onde o setor está inserido, né? Então, ele não tem setor da economia, o setor da sociedade que não tenha o setor de transporte. Eu acredito que seja uma das categorias com maior inserção aí na sociedade, né? E o que a gente ouve sempre? O transporte está em crise. Isso faz muitos anos que se discute a crise do transporte. Mas a realidade é a falta de uma política de mobilidade entre União, estados e municípios, né? Não existe uma política única de mobilidade. Ali é um exemplo, o da esquerda seria representando São Paulo, e o da direita, Taboão da Serra, que é do lado de São Paulo. Então, não adianta nada você fazer uma política de mobilidade para São Paulo quando o município no entorno não tem essa mesma política, não tem a unidade de ação entre os estados, entre os municípios e entre a União, né? Uma das questões básicas do setor de transporte é a humanização do transporte, né? Não adianta nada você fazer uma boa política se você não fizer a humanização. Então, todos têm o direito à circulação, todos têm o direito. Então, um exemplo ali é um coletor de material reciclável, né, que também tem o seu direito de andar nas vias. Não pode ficar restrito somente ao veículo de alto luxo e tudo mais, né? E a Constituição, no seu artigo 5º, que é livre a locomoção em território nacional, né, em tempo de paz. E o artigo 30 da mesma Constituição delega aos municípios diretamente o regime de concessão ou permissão, o serviço público de interesse local, incluindo o transporte coletivo. E agora, como é que está essa questão do transporte coletivo, né? Aí um exemplo bem claro, né? Se priorizou o automóvel, né? Então, 160 pessoas em 160 automóveis, né? Enquanto 2 ônibus padrão, trólebus padrão, transportam essas mesmas 160 pessoas. Ou um ônibus trólebus articulado transporta essas mesmas 160 pessoas. Por isso que a humanização do transporte ela passa por aí, né? Aí é o gargalo, né? Aí uma representação lá de Santos, que o Pestana conhece bem, né? Com os motoristas do transporte de carga, né? Nós temos um gargalo para entrar em Santos, não tem uma política de mobilidade, né? E você fica esperando na fila 2 dias, 1 dia, eternamente, né? Afetando diretamente quem? Os trabalhadores do setor de transporte, né? Essa representação aí bem clara, né? Desse gargalo aí do que está o transporte de carga, né?
A outra questão, essa falta de política, a primeira alternativa que os municípios encontram é restringir. Mas restringe em cima do quê? Restringe em cima do caminhão, restringe em cima do ônibus, né? É a primeira alternativa dos municípios. Então, hoje, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todos têm restrição ao caminhão, mas sem olhar o fator humano, que é o motorista. Se ele chegar às 5 horas da manhã, ele já não entra mais na cidade de São Paulo, vai ter que esperar o dia inteiro, né? E como é que fica esse trabalhador que dirigiu 8 horas, né, e querem que ele dirija agora 12 horas, né? Outra situação que eu também defendo é o direito da população de reivindicar, mas também o primeiro que está sendo atingido é quem manda o ônibus, quem manda o caminhão. O primeiro, novamente, quem está sendo atingido é isso aí. Os congestionamentos, a situação daquele transporte coletivo, né? E quais são... Aí eu vou mudar um pouquinho a questão da mobilidade, antes de entrar na questão do Estatuto. Quais as condições que os trabalhadores em transporte atuam, né? Condições de trabalho, congestionamento, poluição ambiental, poluição visual, poluição sonora. E a categoria tem uma característica de jornada de trabalho sem interrupções, irregularidade de horário de refeições, inclusive para necessidades fisiológicas. Isso é em todos os setores, tá? Trabalho noturno e nos finais de semana, precarização das relações trabalhistas, atividade de elevado risco à saúde física e mental, né? É uma das categorias que tem mais problema de saúde mental, né? Autoestima, né? Tá até errado ali, e sedentarismo, né? O sedentarismo também tem afetado muito os motoristas do transporte de carga, né? Mas o que é que acontece aqui no Congresso Nacional? Leis são aprovadas, né? São aprovadas, mas elas saem do papel. Um exemplo bem claro disso é regulamento do exercício da atividade dos profissionais em transporte passageiro, mototaxista e entrega de mercadoria em serviço comunitário de rua, motoboy. Os sindicatos se articulando para tentar regulamentar uma lei, enquanto que o governo não implanta nos estados, não implanta nos municípios, né? A questão do mototaxista, que hoje é uma realidade no país inteiro, ele joga para o município regulamentar, né? Então, a lei é aprovada, mas só que não é implantada, né? Então, não adianta nada. A lei que dispõe sobre a atividade de movimentação de mercadoria também está aí. Cria-se uma confusão tremenda dentro do movimento sindical e a regulamentação dela em si nunca sai do papel, né? A última regulamentação é da profissão de taxista, também vai na mesma linha, né? Se regulamenta o mercado de trabalho, se regulamenta a atividade coloca-se um preposto, tudo mais, sem se preocupar com a regulamentação da profissão. E o mais grave para a gente, né? Nós tivemos no dia 30 de abril de 2012, aprovado a regulamentação da profissão de motorista, a Lei 12.619, através de um substitutivo que passou aqui no Senado. O senador Paim foi o seu relator de plenário, né? Essa lei está perdurando aí há 2 anos, mas só que sem nada dos órgãos públicos implementarem a lei. Ela está ficando restrita somente às rodovias federais, né? Enquanto Estado e municípios não atuam, né? E nesse meio tempo da tentativa da implantação da lei, os setores econômicos, através do agronegócio, através dos grandes embarcadores, fizeram uma mobilização durante esses 2 anos para derrubar a lei, né? Não derrubaram ainda, mas finalmente eles conseguiram aprovar no dia 29. No dia 30 ia comemorar 2 anos a lei, no dia 29 eles passaram no Congresso. Com que afirmativa? Está lá, deputado confirma CRAC que foi paga, né? Aí o próprio deputado Marqueselli, que é do meu estado, que é do estado de São Paulo, agropecuarista, né? Vinha alegando o tempo todo que tinha acordo com os trabalhadores. Mas que acordo que é esse com os trabalhadores? Que não participaram da discussão.
As audiências públicas que tiveram, elas não foram totalmente democráticas, que nem foi as 30 audiências que nós realizamos aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, em 8 Assembleias Legislativas. Elas foram democráticas, com a permissão de participação de todos os trabalhadores em si, né? Mas, nesse caso aí, não houve. Mas o governo, através da Casa Civil, fechou um acordo dizendo que tem acordo com os trabalhadores, que não foram ouvidos, né? E, finalmente, passaram. Ela está chegando aqui no Senado, por isso que a importância, né, desse debate hoje, né, que coincidiu a importância desse debate. Está havendo, que nem o senador já colocou, está havendo uma tentativa, né, de se mobilizar, a mesma coisa que foi na Câmara, pegar voto de liderança e, mais uma vez, não ter discussão nenhuma, né? Essa é a situação que nós estamos passando hoje. Através da Federação de São Paulo, nós colocamos aí no gramado da Câmara mais de 5 mil cruzes. Então, foi colocado simbolicamente para mostrar, né, a grave situação que o setor passa por essa falta de regulamentação. Existe a lei, mas não existe a regulamentação, né? E nesse interim, nós temos aí o Estatuto do Motorista, né? O Estatuto do Motorista é de 2008. Fizemos também vários debates sobre o Estatuto do Motorista específico. Agora, qual a diferença entre o Estatuto e a regulamentação aprovada, né? Os dois têm princípios básicos: melhorar as condições de trabalho, segurança e saúde dos trabalhadores, diminuir a ocorrência de acidentes e doenças do trabalho, a qualificação profissional, o atendimento médico profilático e reabilitador pelo SUS, com a garantia que tem doenças específicas na categoria, e o seguro obrigatório. Então, esses são os princípios básicos, né, do que nós reivindicamos entre o Estatuto e a Lei 12.619, que estão tentando derrubar, né? A diferença em si, né, do Estatuto com a regulamentação é que a lei regulamenta a profissão de motorista. E o Estatuto, ele é destinado a regular a atuação no mercado de trabalho. Não existe muita diferença, mas ele é muito mais amplo. O Estatuto ele tem uma abrangência maior quando ele vai entrar em todas as questões do mercado de trabalho, não ficando somente na questão da condição de trabalho e da regulamentação da pessoa, do motorista e dos trabalhadores do transporte em si, né? Então, a importância do Estatuto e essa discussão que nós estamos querendo fazer. Uma das alternativas que nós já conversamos com o senador Paim, até era a proposta dele, é se apensar esse PL 4246 ao Estatuto. Aí você teria um tempo maior. Não é que nós não queremos discussão, nós queremos a discussão, sim, mas ter um tempo maior para discutir as mudanças que foram feitas lá na Câmara, como aconteceu com a lei, né? Que tivemos um tempo para criar um substitutivo, que não é o ideal. Veja bem, não é ideal. Em momento algum, nós falamos que não, essa lei é perfeita. Ela não é perfeita e tem que sofrer aperfeiçoamentos, né? E qual a atuação nossa, né? Em 2011, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa do Trabalhador em Transporte, e o que o senador Paim é seu vice-presidente, a deputada João Moraes é a sua presidenta, né? E nós já começamos uma articulação novamente aqui dentro do Congresso Nacional pela Frente Parlamentar em Defesa do Trabalhador em Transporte e na garantia da lei, né? No mínimo, garantir a lei, né? Também nós estamos atuando através do Fórum Nacional em Defesa dos Trabalhadores em Transporte, em defesa da vida, por menos acidentes e mais vidas, né? Infelizmente, nós não estamos com material aqui para distribuir para vocês, mas foi criado em outubro de 2013, especificamente para tentar garantir a lei. E aí fica a controvérsia com o que eles falam, né? Olha, quem está apoiando, os trabalhadores estão apoiando a mudança e tudo mais. Vejam bem, esses aí são os grupos que participam da discussão do fórum, né? A Federação de São Paulo, a Federação do Paraná,
a nossa confederação, a CNTT, a CNTA, Confederação Nacional do Transportador Autônomo, a Unicam, tem o apoio da Federação Internacional do Transporte, da UIS Transporte, Nova Central, Força Sindical, UGT, CTB, e também, não está aí, mas também estamos recebendo o apoio do BIRA, da CGTB. Já conversamos com ele várias vezes. Tenho aí o apoio da NPT, dos Procuradores do Trabalho, a FENASSEG, tem apoio do Ministério Público do Trabalho, tem apoio da Abramet e várias entidades relativas à questão da vida, a SOS Estradas, né? Então, são várias entidades que realmente estão discutindo a questão do transporte, né? A ANAMATRA também, que é importantíssimo. A ANAMATRA vem apoiando. O trabalho, eu vi ali. Oi? A ANAMATRA, né? A Associação Nacional dos Magistrados de Trabalho, que estão tendo uma posição muito firme, muito clara em defesa dos trabalhadores. Eu tive no congresso deles lá em Gramado. Eles, por exemplo, eles acham que terceirização tem que acabar e tem que ser todo mundo CLT. A posição da ANAMATRA é essa, para ver que tem uma posição avançada bem além do que muitos imaginam, né? Só dou como destaque. E, claro, que o Ministério Público do Trabalho está aqui do nosso lado, aqui parceiro, como sempre. Inclusive o Ministério Público do Trabalho vai colocar mais as questões técnicas aí da lei, né, do que gerou essa aprovação há 2 anos, né, e o que está gerando agora, né. Então, nós temos aí também a Polícia Rodoviária Federal, né. Então, essas entidades realmente estão discutindo a lei, né, e não aquele pequeno grupo que estava presente lá na Câmara e que recebeu, inclusive, para aplaudir, né? A imprensa denunciou durante 7 dias seguidos, né, que aquele grupo não representava nada e estava lá somente para aplaudir a atuação do deputado Marcheselli junto com o agronegócio, né? As entidades aí em defesa da vida também estão participando em conjunto, né? Em defesa, esse aí as entidades sociais, né, da sociedade, em defesa da vida, né? Fizemos algumas atividades, aí lançamos em São Paulo, uma manifestação no dia, lá na porta, fomos para a feira de transporte, tivemos em Minas Gerais, estivemos no Paraná, né, e fazendo algumas manifestações. E a intenção é aumentar essas manifestações, que nem a de hoje, que a gente já está aí na porta da Câmara dos Deputados, né? Vamos fazer mais algumas manifestações, né, em virtude dessa retirada da lei e com ameaça, né, que o Brasil vai parar. E tem que parar se realmente mudarem a tentativa de mudarem a lei, né? Mudar pode ser, mas tem que mudar para melhorar e não para piorar a lei, ok? Eu agradeço mais uma vez, senador Paim, em nome da Confederação Nacional do Trabalhadores do Transporte Terrestre e da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Muito bem. Só um detalhe, senador. Senador, só um detalhe. Fala, pode falar. Eu também acabei esquecendo de falar. Por incrível que pareça, o relator na Câmara dos Deputados é o deputado Jovair Arantes. É o que pediu o aumento para 12 horas. Né? É o que aumentou o tempo de espera. Né? Ele tem um projeto de lei de 2000, o 3066, onde ele pede aqui uma jornada de trabalho de até 8 horas, com no máximo 1 hora de prorrogação. Projeto dele, de 2000, que está lá tramitando na Câmara. A parada, a cada 120 minutos, tem uma parada de 15 minutos. Hoje, o que foi aprovado é uma parada de 4 horas, até 4 horas, uma parada de 30 minutos. No projeto dele, já previa a cada 2 horas parar 15 minutos. Né? Então, a incoerência, né, de quem aprova as leis aqui no nosso país, né?